Olá, bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo hoje o professor James Waterhouse, docente e pesquisador do Departamento de Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos, personalidade que tem uma larga experiência na área de energias alternativas, energias essas que se perfilam como essenciais para que o Brasil saia da grave situação energética em que se encontra. No bloco anterior falámos do contexto energético nacional e estabelecemos uma espécie de um gancho para esta segunda parte do programa, onde iremos exatamente falar sobre as energias alternativas. Professor Waterhouse, as energias alternativas ocupam atualmente uma das opções mais viáveis, se não a opção mais viável, em muitos países do mundo. E o Brasil é um dos que mais tem condições para implementá-las. Então, temos as vertentes eólica, temos a biomassa, a solar e temos uma outra que grande parte do público desconhece, que é a hidrocinética. Eu gostaria de abordar cada uma destas fontes e compará-las entre si em termos de eficácia. Eu sei que o nosso tempo não é muito longo, eu sei que o senhor vai fazer um esforço para tentar sintetizar cada uma delas, mas vamos começar pela eólica. Bom, antes de falar da energia eólica como um todo, a mensagem a ser passada é que, primeiro, a energia alternativa é viável e no Brasil é um dos países onde ela é mais viável no mundo. Nós temos uma insolação grande, ventos bons e água. Temos tudo. Então nós temos tudo para energia renovável, alternativa. E nós temos um detalhe, a energia renovável, ela tem uma taxa de geração de empregos muito maior do que as outras cadeias energéticas e uma estabilidade maior. Elas têm, de certa forma, uma geração de empregos em vários níveis, não é como a hidrelétrica, que tem uma grande concentração em empregos de baixa renda. A energia renovável gera empregos em todas as faixas de renda e por um tempo muito maior e de uma forma muito mais estável, todos os modais. Então isso é muito interessante do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, logicamente, é óbvio, mas só que do ponto de vista social é muito interessante. Cada modal com o seu perfil. Agora, voltando aí à sua pergunta, a parte eólica, né, que vamos começar a parte eólica, nós podemos dividir aí a energia alternativa entre dois grandes blocos. A energia centralizada, são grandes fontes geradoras, e a energia gerada através de pequenos geradores, que é uma energia descentralizada, a autogeração ou a chamada energia distribuída, que hoje é só uma teoria e que passa a ser realidade através dessa nova onda de tecnologia. A energia eólica é um modal tipicamente concentrado. Mas não dá para fazer pequenos geradores eólicos? Sim, mas a necessidade de manutenção, o problema do vento, do atrito do vento com a superfície, faz com que os pequenos geradores não sejam muito interessantes. Então, a energia eólica ela é viável para grandes geradores. O custo em grandes geradores é muito mais baixo. Hoje em dia, o custo do gerador eólico é muito menor do que o custo de uma hidrelétrica, para você ter ideia. Então, por que nós vamos concentrar tanto em hidrelétrica se podemos fazer energia eólica? E a energia eólica tem um outro fator, que é a complementariedade com o modal hidráulico. O modal hidráulico ele funciona muito bem quando tem bastante chuva. Quando nos períodos de seca os reservatórios diminuem bastante e você começa a ter que cortar a geração, porque as pessoas dependem da água para viver. É mais importante a água para beber do que a energia. Claro. Então, com isso, você tem uma redução drástica no período de seca. E quando você tem uma redução no regime de chuvas, você tem um aumento no regime de ventos. Então, quando a energia hidráulica reduz, a energia eólica aumenta e se complementam. Então, isso tem acontecido. Faz uma espécie de um switch, né? Exatamente. Então, isso daí ajuda a mitigar parte da nossa dependência da matriz hidráulica. Isso é muito interessante. E ela já é um dos modais mais baratos de energia renovável que conhecemos. E essa cadeia já está bastante madura e amplamente implementada no Brasil. E tem crescido da ordem aí de 2 gigawatts de geração por ano.
E o Brasil ainda tem muito a crescer, essa tecnologia tem muito a contribuir com o país. Então, novas tecnologias de pás eólicas, torres mais altas, geradores mais estável, porque o grande problema da energia eólica, bem como de vários modais de energia renovável, é a intermitência. Isso. O dia que eu não tenho vento, o que eu faço? E eu não sei o dia que eu não vou ter vento. É difícil de prever exatamente. Então, a energia eólica é um modal que tem que ser complementar ao resto da matriz. Mas a energia eólica, ela reserva energia. Ela gera, mas ela reserva também ou não? Ela gera a energia e distribui de imediato? Ela gera e distribui. Entendi. É possível armazenamento de energia? Sim, é possível, só que o custo do armazenamento é inviável. Inviabiliza qualquer modal. Entendi. Então nós temos que ter, na verdade, uma complementariedade de modais, de tal forma você ter uma segurança na matriz, que é o que já está acontecendo em países que estão implantando de forma maciça a energia renovável. Eles já sentem a necessidade de ter uma multiplicidade de fontes alternativas para começar a compensar tudo isso. A eólica ela é mais dedicada à indústria, né? Nesse momento, digamos que no Brasil, ela está mais dedicada a fazer energia para a indústria ou já há situações em que essa energia já compreende, por exemplo, núcleos habitacionais? Na verdade, essa energia é gerada e entra em toda a rede de distribuição. Então, ela vai para todo mundo. Ela vai para todo mundo. Ela vai para todo mundo. Então, ela vai para residências, vai para a indústria, vai para todos os consumidores. Nós temos a geração através de contratos com o governo, onde você gera e vende isso em contratos de 20 anos com o governo. E nós temos também contratos com consumidores direto. Isso é possível. Então, muitos consumidores estão aprendendo que podem ter contrato com geradoras diretas e ter uma redução, uma eventual redução no custo da sua energia, chamado mercado livre. Então, isso daí está se popularizando. Só que, em geral, esse modal está caracterizado pela concentração, que são grandes parques eólicos, 10, 15, 20, 50 geradores eólicos de 1,5 até 3 megawatts de potência. Então, é um custo, um investimento altíssimo e concentrado e muito profissionalizado. Mas é um modal muito bom, bastante maduro e que tem ainda muita coisa a evoluir e, de certa forma, contribuir com o Brasil. Depois nós temos os outros modais. Não sei qual deles você gostaria de abordar em sequência. Eu gostaria de voltar um pouco no primeiro bloco. Nós falámos de biomassa. Ela é mais eficaz que a eólica? Existe um excedente de biomassa no Brasil e existe hoje uma tecnologia muito interessante para você transformar biomassa em energia através de pequenas centrais. Então a biomassa ela tem duas vertentes, ela pode ser através de grandes usinas termoelétricas, como as usinas de açúcar e álcool que usam o bagaço, ou elas podem gerar através de pequenas centrais termoelétricas, até microcentrais termoelétricas, energia. E isso pode aproveitar restos de cultura, como restos de palha de milho, pode ser até cana, ou resto de madeira, da indústria madeireira. Você tem muita indústria de eucalipto, você tem sobras, e aí vai biomassa excedente. E isso pode ser utilizado através de pequenas centrais ou microcentrais termoelétricas. Com isso, a geração de biomassa ela pode servir a dois tipos de geração, a concentrada e a geração distribuída. A geração distribuída de biomassa ainda não é uma realidade no Brasil, mas nós temos a tecnologia e ela está começando a ser realidade em vários países do mundo. Mas por que não é realidade no Brasil ainda? Falta ainda difusão de tecnologia. Faltam empresas que consigam colocar isso em campo de forma correta. Isso já está acontecendo. Então será uma realidade nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida disso. E a energia de biomassa, ela de certa forma é mais cara do que a energia eólica. Sim, ela é mais cara, só que ela tem uma grande virtude. Se ela for produzida localmente, ela dispensa as linhas de transmissão. Então, ela pode ser gerada exatamente no local de consumo. Então, vou dar um exemplo. Grandes consumidores agrícolas, como grupos agropecuários que têm que irrigar, porque hoje em dia o regime hídrico já está diferenciado. Nós temos uma insegurança do regime hídrico na agricultura. E isso obriga você a usar a irrigação. E a irrigação exige muita energia elétrica. Energia elétrica está cara e
muitas vezes não está disponível nos pontos onde você precisa da irrigação, porque não foram feitos investimentos em redes de transmissão. Neste ponto, a energia de biomassa pode ser uma excelente alternativa. E aí sim ela vai ser mais barata do que a energia eólica, porque a energia eólica tem que ser produzida longe, ser transmitida, tem uma série de tributos até chegar no consumidor, ela acaba chegando mais cara. Então, a biomassa, quando feita de forma distribuída, ela é mais barata do que a energia eólica. Inclusive tem impacto sobre os produtos que são cultivados, que são plantados, não é? Sim, você tem o melhor aproveitamento da biomassa. Claro. Você começa a aproveitar. Nós temos um excedente de biomassa não aproveitado. Nós temos biomassa através de dejetos que poderiam ser fermentados, digeridos de forma anaeróbica e produzindo metano, porque hoje esses dejetos estão produzindo metano, só que de uma forma descontrolada, emitindo para a atmosfera. O melhor que poderíamos fazer é através da produção de biogás gerando gerador. E também através da biomassa diretamente, eucalipto, restos de cultura, Temos tudo isso à mão. E é um custo muito baixo. Então o que falta, na verdade, tecnologia existe, o que falta são agentes de difusão de tecnologia para que isso chegue em campo de forma aceitável. Depois temos uma outra energia alternativa que é a hidrocinética, talvez a menos conhecida em termos, digamos, públicos, em termos populares. A professora Waterhouse, como é que ela se processa, essa energia hidrocinética, e qual é a sua eficácia no contexto das energias alternativas? A energia hidrocinética é um modal, de todos os modais alternativos, é o modal mais novo. O Brasil começa a investir no desenvolvimento de geradores hidrocinéticos, que consistem basicamente em geradores através de pás, como um gerador eólico, só que com pás muito menores, mergulhadas dentro de uma correnteza de um rio. Elas podem estar mergulhadas no oceano para aproveitar as marés, só que são muito mais caras em função dos problemas de corrosividade da água salgada e tudo mais. E nós temos um potencial da energia cinética dos rios brasileiros gigante, enorme a ser explorado. Então, por que vamos querer fazer alguma coisa mais difícil e mais cara, se podemos fazer uma coisa mais simples para aproveitar esse potencial? E boa parte dos centros consumidores sempre estão próximos ou a cerca de um grande rio. Então, a energia cinética do rio pode ser aproveitada através desses geradores. Não é uma tecnologia tão simples, é bastante sofisticada e ainda existem uma série de empecilhos, de incertezas, como, por exemplo, o impacto ambiental na fauna do rio, tudo isso, e que nós vamos ter que, na verdade, levantar. Mas, ao que tudo leva a crer, esse pode ser um dos melhores modais para o Brasil complementar, por uma característica única. A correnteza do rio, em determinados pontos, é bastante constante. Durante a época de chuvas, o rio enche bastante, alarga a sua calha, mas naquele ponto a velocidade da correnteza é muito parecida, na cheia ou na seca. Então, se você colocar um gerador naqueles pontos específicos de um rio, você vai ter uma constância de correnteza, de velocidade. Com isso, o seu modal alternativo consegue funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. E quase sem intermitência. A intermitência é muito baixa. E isso é o sonho de todo o modal de geração. Então, com isso, você pode reduzir as incertezas. Que nós temos um grande grau de incerteza na geração eólica. A geração eólica tem, na verdade, o que a gente chama de fator de capacidade, que é o quanto o ativo é utilizado em relação ao quanto ele poderia gerar de energia. Então, este número é da ordem de 50%, no Brasil um pouco menos, 48%, 49%. Então, estamos utilizando menos de 50% da nossa capacidade. Por quê? Porque um dia tem vento, outro dia o vento está fraco e tudo mais. Então, isso gera essa incerteza. A energia solar também, que é uma outra grande estrela de geração distribuída e de autogeração, que está começando a entrar e vai entrar de uma forma irreversível na nossa vida, ela tem o problema que só tem metade do dia. É isso. E o sol de manhã é fraco e à tarde é fraco. Então nós temos uma radiação que na verdade é uma onda senoidal. Com isso, você tem uma insegurança energética. À noite, o que eu faço? Existem mecanismos para você levar essa energia para a rede,
Armazenar na rede quer dizer, você gera um excedente de energia durante o dia e depois consome à noite. Existe uma regulação, inclusive o Brasil tem uma regulação muito avançada para isso, tanto tributária quanto a geração de uso da rede para energia de retorno. Só que isso não livra o sistema elétrico do problema de que de dia eu tenho energia e à noite eu não tenho energia e tenho que usar energia de outra fonte. Então a energia hidrocinética pode ajudar. Ela pode sim ajudar a aplacar esse problema. Ela e a biomassa, porque com a biomassa eu consigo estocar, eu consigo gerar quando eu quiser e eventualmente eu posso estocar mais biomassa e gerar mais quando você tem menos energia hidroelétrica, por exemplo. Então a hidrocinética e a biomassa são dois modais muito mal explorados, aliás, a hidrocinética não é explorada até hoje, e a biomassa ainda é muito mal explorada. E esses dois modais deverão ser as estrelas da geração alternativa no Brasil. Obviamente a solar tem uma grande contribuição, mas tem essa intermitência. E a eólica tem a sua também as suas características, né? E a sua intermitência. Sua intermitência e o fato de ela não ter previsibilidade da intermitência é um outro problema. Então ela tem que ser associada a modais que te deem essa segurança. Então o nosso tempo está quase no fim, mas eu não resisto, eu tenho que perguntar isto. Aliás, esta foi uma conversa que com certeza atraiu a atenção dos nossos espectadores, mas eu não resisto a perguntar, em face a tudo aquilo que o professor James Waterhouse aqui explanou perante nós, em relação ao futuro, como é que vai ser a cadeia nacional energética? Nós vamos ter uma concentração muito grande de geração distribuída. Como a geração distribuída está começando a ficar madura, a geração distribuída vai começar a se popularizar, já está acontecendo, só que isso vai ser de uma forma muito mais abrangente, através de tecnologias mais maduras, através de agentes de difusão, que não adianta ter a tecnologia concentrada na universidade se ela não estiver disponível em campo em forma de produto. Isso vai acontecer e depois através de financiamento, porque se você só consegue fazer isso se você tiver financiamentos compatíveis, que todo o problema da energia renovável é que você tem que investir muito no início para essa energia depois te dar 10, 20, 30, 40 anos de geração. Então a energia solar é assim, a biomassa também, você tem que investir em equipamentos. E o país hoje passa por uma elevada taxa de juros média, e isso caindo, o país estabilizando, nós vamos ter juros mais acessíveis e a energia distribuída pode ser popularizada de uma forma rápida. E isso vai, de certa forma, reduzir a necessidade das grandes concessionárias fazerem mais linhas de transmissão. Se você começa a gerar energia distribuída, a demanda por transmissão e distribuição é bastante reduzida. Então isso tem de certa forma, um benefício muito grande. E você também, como você usa a rede como um mecanismo de compensação energética para retorno de energia, você começa a também gerar energia no fim da linha. É como uma mangueira de água. No fim da linha você tem uma gotinha só de água. E agora, se você começar a colocar energia no fim da linha, você começa a enrobustecer toda essa linha. Então isso é muito interessante. E isso também pode ser associado com a mobilidade elétrica, que é um outro assunto, para um outro bate-papo muito amplo, né? E as suas coisas serão associadas. Então o futuro será um compartilhamento de modais concentrados, alternativos e com a energia distribuída alternativa em grande parte. Até o ponto que não vai valer a pena mais, aliás, já não vale mais a pena fazer termoelétricas. Termoelétricas já são mais caras do que energia alternativa. Então, por que investir em políticas de termoelétricas em base de combustível fóssil? Não tem muito mais sentido isso. Aliás, é próprio benefício do consumidor, não é? Porque no final da linha está o consumidor que ele alguém paga pela energia. O objetivo é energia a um custo cada vez menor e sustentável, e gerando empregos nessa cadeia de qualidade. Isso é muito importante. Professor James Waterhouse, foi um prazer estar batendo este papo com o senhor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer uma vez mais ao professor James Waterhouse pela participação e pelas opiniões que partilhou com todos nós. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau.